Olá, tudo bem? Vamos para mais um vídeo sobre autoconhecimento com o viés da psicologia analítica, ou seja, um autoconhecimento profundo. Hoje nós vamos dialogar um pouco sobre uma temática que está totalmente adstrita ao autoconhecimento, que é a ansiedade. A ansiedade hoje é uma palavra também muito comentada, é uma psicopatologia da alma. A psicologia analítica refere-se muito com o nome alma, não religioso propriamente dito, e não teria problema discutirmos espiritualidade aqui, mas não vem ao caso. A ansiedade é uma psicopatologia, então, da alma no sentido da estrutura do ser humano. A psicologia analítica não enxerga a ansiedade como algo tão fácil a ser compreendido, como apenas um processo sináptico, neuronal, neuroquímico. A ansiedade, ela é uma manifestação, muito possivelmente, do medo que nós temos. O medo de morrer, o medo de empobrecer, o medo da escassez, o medo de perder quem amamos, o medo de perder o trabalho, o prestígio, o medo de não estarmos na moda, o medo de não estarmos acompanhando as tendências, é que geram essa ansiedade. O medo de não estarmos nos padrões estéticos. Tudo isso vai gerando um sintoma que é a manifestação do medo e é chamado de ansiedade. E com isso nós estamos numa pressa desvairada. Não há mais tempo. Quem de nós não ouviu, por exemplo, que precisaria mais horas, que as 24 horas do dia não são suficientes? Isso não é possível, logicamente. E nos perguntamos, aonde que realmente está o ponto de equilíbrio em relação a tudo isso? E com isso tudo, a pressa, então, a correria, aquela sensação de que chegou a sexta-feira, cansados que estamos, mas não deu tempo de fazer o que queríamos. E logo que chega o domingo, já somos tomados de novo de uma patológica ansiedade e pressa para fazermos as coisas. Dentro de um contexto de alma, vamos utilizar uma fala de uma escritora junguiana chamada Verena Cast. O título do livro dela se chama A Alma Precisa de Tempo, no sentido de que não somos apenas um tubo digestivo ligado a um cérebro, a um contexto sináptico neuronal. Somos mais que isso. Somos um agregado de sentimentos, emoções, de sonhos, de medo, por que não dizer, de amores vividos e não vividos, de saudade. E quando não atendemos esse complexo anímico, o complexo da nossa alma, a alma grita, a alma sintomatiza ou somatiza em nosso corpo. E quando nós estamos, por exemplo, mergulhados no comportamento da pressa, que é uma das características da contemporaneidade, nós estamos afastados da nossa genuinidade. Perdemos graciosidade, perdemos habilidade, perdemos a possibilidade de realmente fazer as nossas coisas com habilidade, com perfeição, com beleza. A pressa realmente é inimiga da perfeição. Por mais que isso seja um clichê, é muito verdadeiro. E eu gostaria de trazer uma frase de um filósofo que morreu no ano de 1536. Não sabemos o nascimento dele. Trata-se de Erasmo de Roterdã, nascido nos Países Baixos. Só temos a data da morte, 1536. Nascimento é ignorado, mas isso não importa. A profundidade de Erasmo em alguns temas humanos é que nos chama a atenção. E o Erasmo diz assim, que nada indesejável seja feito por causa da prece, mas que também nada deixe de ser feito pela preguiça. E hoje, por exemplo, com as redes sociais, nós temos muitas vezes uma sensação distorcida de que estamos descansando. Saímos do trabalho, ou de algum agrupamento social, e logo vamos para o sofá, ou para a cama, ou para a cadeira, para a poltrona, e ficamos ali por horas rolando a tela do nosso celular. Reels, shorts, enfim, vídeos curtos ou mais longos, e estamos consumindo desvairadamente, pensando que estamos descansando, e não estamos. É um fazer de forma muito tóxica que gera procrastinação. Quando então nos damos conta que ficamos horas no celular,
percebemos que deixamos de fazer as coisas que realmente importam e entramos rapidamente no contexto, mais uma vez, da pressa, o que fará com que as coisas sejam mal feitas, de formas indesejáveis, se pudéssemos ter consciência. Então temos um grande desafio na contemporaneidade. A tecnologia nos leva a um descanso mascarado, que faz procrastinar o que precisa ser feito e não nos dá a sensação de descanso, porque o descanso é um fazer da alma, e esse descanso trata-se de poder ver um pôr do sol, poder conectar-se realmente a uma música sem pegar no celular, mas parece que não somos mais capazes disso. Parece que desaprendemos as habilidades que realmente são da alma, e isso passa despercebido, passa sutil e é muito perigoso. Estão construindo estes comportamentos novas psicopatologias difíceis de serem detectadas, que dirá curadas. É urgente a volta para a alma. É urgente o tempo que temos que construir para a alma. Não estamos com isso querendo dizer que devemos abdicar da tecnologia, do trabalho responsável, da alta performance no trabalho. Justamente, muito pelo contrário. Se dermos o tempo que a alma precisa, com certeza seremos realmente mais produtivos e saudáveis mentalmente. Para terminar esse vídeo, que ficou mais longo do que o outro, mas quando tratamos de temáticas profundas não há como fazer algo tão rápido. Eu vou ler um trecho do livro do poeta Reinhard Maria Rilke, do seu livro Cartas a um Jovem Poeta. Achei muito profundo isso e compartilho com vocês. Permita às suas avaliações seguir o desenvolvimento próprio, tranquilo e sem perturbação. Algo que, como todo avanço, precisa vir de dentro e não pode ser forçado nem apressado por nada. Tudo está em deixar amadurecer e então dar à luz. Deixar cada impressão, cada semente de um sentimento germinar por completo dentro de si, na escuridão do indizível e do inconsciente, em um ponto inalcançável para o próprio entendimento, e esperar com profunda humildade e paciência a hora do nascimento de uma nova clareza. É isso que se chama viver artisticamente, tanto na compreensão quanto na criação. Não há nenhuma medida de tempo nesse caso. Um ano de vida de nada vale, e mesmo 10 anos não são nada. Ser artista significa não calcular nem contar. Artista da vida. Amadurecer como uma árvore que não apressa a sua seiva e permanece confiante durante as tempestades de primavera, sem o temor de que o verão não possa vir depois. Ele vem apesar de tudo, mas só chega para os pacientes, para os que estão ali como a eternidade se encontrasse diante deles, com toda amplidão e serenidade, sem preocupação alguma. Aprendendo isso diariamente, aprendo em meio a dores às quais sou grato. A paciência é tudo. A paciência é a arte de construir a paz, ciência da paz. Pensemos nisso. Pensemos o quanto dentro da nossa alma, na nossa intimidade, existe, de fato, receitas particulares para cada um de nós sobre formas de bem viver. É urgente, eu repito, é urgente a volta que temos que fazer para a alma, para o natural, a conexão com a natureza, o tempo realmente para contemplar o mundo, a música, o silêncio. Porque o descansar também é um fazer de alma. Apartemo-nos um pouco do celular, que tal? E nos conectemos a essa intimidade tão vasta que é o melhor livro de todos, que é a nossa alma. Até o nosso próximo vídeo. Mandem perguntas, são aceitas e serão respondidas. E continuemos. Vamos falando de autoconhecimento. Se pergunte, como que está o tempo que você oferece à sua própria alma? Até a próxima.